Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Pois hoje eu vou falar mais detalhadamente sobre algumas coisas que eu tenho percebido causam em algumas pessoas, melhor dizendo, uma certa confusão, achando que são coisas semelhantes, quando que, na verdade, não são. Eu estou me referindo, e que serão os meus assuntos de hoje, sobre o perispírito, o duplo etérico e a aura. Mas antes de iniciar a fala sobre eles, me permita fazer um preâmbulo, uma introdução que penso seja necessária na abordagem desses três temas. A ciência oficial nos informa que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E mais, que podemos percebê-la, a matéria, através dos nossos 5 sentidos. Até aí, ok. Creio que todos nós concordamos. O Espiritismo, no entanto, nos diz, através do depoimento de diversos espíritos superiores, que existem matérias tão etéreas, ou seja, tão impalpáveis, tão sutis, tão rarefeitas, que não podem ser percebidas pelos nossos sentidos. O Espiritismo nos revela também que o espaço universal não é vazio, pois ele é preenchido por uma substância, digamos assim, e na ausência de um melhor termo, pela pobreza do nosso vocabulário, ele é preenchido por uma substância, por uma energia que Kardec chamou de fluido cósmico universal. A natureza, o universo inteiro, o que conhecemos e o imaterial que existe, mas não enxergamos, estão mergulhados nele, nesse fluido cósmico universal. Feito esse preâmbulo que julguei necessário, passo agora a falar sobre os nossos 3 temas de hoje. E vou iniciar pelo perispírito. Mas para quem não sabe o que é o perispírito, eu digo que o perispírito é o envoltório semimaterial do espírito, também chamado de corpo fluídico ou corpo etéreo do espírito. Mas por que semimaterial? Semimaterial porque é composto de uma matéria não do nosso mundo, do mundo em que vivemos, mas sim de uma matéria do mundo espiritual e, portanto, não sentida e nem percebida pelos nossos sentidos. Ele é chamado de envoltório porque, de forma bem chula, assim, podemos dizer que ele é a roupagem do espírito. Este, sim, o espírito totalmente imaterial. Nele, no perispírito, se encontram, energeticamente falando, todos os órgãos e estruturas biológicas necessários à vida do espírito no plano material. Por isso que nós podemos considerá-lo
como o modelador do nosso corpo físico, ou seja, é o invólucro, do nosso corpo espiritual e serve como instrumento de manifestação do espírito no plano físico. Ele é constituído de fluidos, de energias próprias do mundo em que o espírito está encarnado, no caso nosso, e é ele que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Dá para se dizer que ele é como um fio elétrico, na medida em que ele recebe e transmite a vontade do espírito, exteriorizado pelo pensamento e pela vontade do espírito, na medida em que faz o elo de ligação em dois sentidos. Por exemplo, quando o corpo físico, o nosso corpo material, recebe uma sensação do ambiente externo, do meio ambiente em que vive, o corpo recebe e o perispírito, melhor dizendo, transmite ao espírito. Da mesma forma, quando um ato é de iniciativa do espírito, ele também recebe e transmite ao corpo físico para que ele, o corpo físico, execute. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quem tem vontade não é o corpo, e sim o espírito. Quando alguém comete um ato, seja bom ou seja ruim, esse desejo, essa vontade de cometer aquele ato, não foi do corpo, e sim do espírito. O corpo apenas executa, pois que o espírito é que é a fonte, a origem dos atos praticados pelo corpo. A inteligência, a vontade, os sentimentos estão todos no espírito e não no corpo. Já quando o corpo morre, a partir daí o espírito passa a se manifestar não mais com o corpo, logicamente, e sim através do perispírito, também denominado de corpo astral, corpo fluídico, psicossoma e outros nomes que lhe é dado ao redor do mundo de acordo com a religião. Por exemplo, na Índia, o perispírito é conhecido como Monamaya Kosha. Já no budismo é chamado de Kamarupa. Não sei se as pronúncias estão corretas, mas é mais ou menos por aí. Mas não somente os nomes que variam, a sua natureza também varia, ou seja, varia de acordo com a evolução moral da alma, do espírito, variando também conforme as condições do planeta em que o espírito está habitando. Isso quer dizer o seguinte: ele é menos ou mais grosseiro, ou menos ou mais sutil, de acordo com o mundo em que estagia o espírito, mas também conforme o grau de purificação, de evolução do espírito. Inclusive, Kardec cita no livro Obras Póstumas que nos mundos inferiores, onde habitam espíritos também inferiores, os perispíritos, o corpo espiritual desses espíritos são de natureza mais grosseira, mais densa. Por via de consequência, em mundos onde o bem impera soberano e que são habitados por espíritos evoluídos, seus perispíritos são, como eu diria, são mais refinados, são mais leves, são em suma mais sutis, se comparados aos nossos, que ainda somos espíritos bastante inferiores. É importante dizer também que sua composição, sempre reflete as conquistas espirituais do espírito. Por isso que precisamos estar sempre em nós mesmos, praticando uma luta constante com relação à nossa melhora espiritual. E para isso, a prática do estudo e do amor ao próximo, digamos assim, é uma forma segura de melhorarmos, de elevarmos a nossa condição espiritual para que possamos ser merecedores o mais rapidamente possível de habitarmos camadas
vibracionais mais elevadas do que estamos hoje, pois ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam também são mundos mais adiantados em todos os seus aspectos. Por isso que em mundos mais adiantados do que a nossa Terra, o corpo é menos denso, é menos pesado, é menos grosseiro, o que os torna menos sujeitos às dificuldades impostas pela materialidade. Nem todos, porém, os mundos habitados, fluidicamente falando, estão na mesma faixa vibratória, exatamente porque seus habitantes estão também em graus diferentes de evolução. Em certos mundos, a matéria de que são constituídos é mais grosseira ou mais sutil, dependendo, como eu já disse antes, dos espíritos que lá estagiam. E isso vale também para a constituição do perispírito, ou seja, o seu envoltório, o envoltório do espírito, e que é adequado, que é apropriado à natureza daquele mundo que ele habita. Isso significa dizer que todos os espíritos, independente da sua menor ou maior evolução, todos possuirão eternamente um perispírito, um corpo astral, mesmo os mais puros, pois mesmo estes precisarão do seu corpo astral para se manifestarem no mundo espiritual em que habitam. Gente, eu poderia falar aqui muito mais sobre o nosso corpo astral, sobre o nosso perispírito, mas creio imagino que o fundamental, pelo menos, eu trouxe aqui. Pelo menos é o que eu penso. E quem quiser saber mais, eu recomendo um livro chamado Perispírito, de Zalmino Zimmermann, que foi, aliás, um dos fundadores e primeiro presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, cuja sigla é ABRAME. Muito bem, agora eu vou entrar em outros dois assuntos que têm relação com o perispírito. Vou falar um pouquinho sobre duplo etérico e aura. Primeiro, o duplo etérico. E o que é esse tal de duplo etérico? Primeira coisa, não confunda duplo etérico com perispírito, como eu falei antes, ou seja, duplo etérico é uma coisa e perispírito é outra. O duplo etérico é um conjunto de energias cuja função básica é fazer a ligação do corpo físico ao perispírito, fornecendo vitalidade a este último, ou seja, ao perispírito. É, digamos assim, uma camada energética muito sutil que o corpo físico e mais denso que o perispírito, cuja função principal é servir de combustível vibracional para o corpo material durante a encarnação, já que esses dois corpos, o material e o perispírito, têm densidades energéticas muito diferentes entre si. O duplo etérico, ele forma-se com a encarnação do espírito e desaparece com a morte do corpo físico, pois a partir da morte do corpo físico cessa a sua utilidade, que era, como eu falei antes, a de fazer o elo de ligação do corpo perispiritual com o corpo físico. Para exemplificar melhor o papel e função do duplo etérico, vou fazer uma analogia com o aparelho de ultrassom, esse que os médicos usam para enxergar o bebê na barriga da mãe. Pois para que haja uma perfeita integração entre as ondas que o ultrassom emite, que são muito sutis, e o corpo físico da paciente, que é muito denso em relação às ondas do aparelho, o médico se utiliza de um gel de contato
para garantir que não haverá falhas na transmissão das ondas, garantindo assim que as ondas chegarão inteiras ao corpo físico e serão captadas de volta e com perfeição pelo aparelho de ultrassom. Quem já fez esse exame e outros também que se utilizam desse gel sabe o que eu estou falando. Pois o duplo etérico é, digamos assim, seria o gel, pois faz esse papel entre o perispírito, que é muito sutil, e o corpo físico, que é muito denso, funcionando como uma zona de contato perfeito entre os dois, garantindo assim uma perfeita transmissão de energias entre os dois corpos. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas foi o melhor exemplo, a melhor analogia que eu encontrei para dizer de forma clara o que é e para que serve esse tal de duplo etérico. Bem, agora eu vou falar um pouquinho só sobre aura, que muitas pessoas dizem, infelizmente, áurea, mas o correto é aura. E o que é a aura? A aura é um halo, é uma energia de luz e cor que rodeia o corpo de uma pessoa. Gente, tudo que tem vida no universo vibra, tem energia. Essa energia é refletida, é exteriorizada através de uma luminosidade energética, digamos assim, imperceptível aos nossos olhos, mas sentida muitas vezes por outra pessoa. É como aquela máxima que diz: o meu santo não bateu com o dele. Você nunca encontrou alguém em que teve uma relação a essa pessoa, um sentimento instantâneo de satisfação ou repulsa? Pois nós captamos, junto a determinadas pessoas, um desses dois sentimentos. E a explicação para isso é que cada um de nós está envolto em uma energia que muitas vezes as pessoas instintivamente sentem que faz se aproximarem ou se repelirem. Inclusive os animais sentem isso com mais facilidade do que nós. A luminosidade da aura reflete o nosso estado de espírito. Pessoas boas que não têm maldade no coração refletem uma luminosidade brilhante e saudável. Já aquelas pessoas de mal com a própria vida, nos seus vários aspectos, refletem uma luminosidade, como é que eu vou dizer, uma luminosidade opaca. Essa energia, em forma de luminosidade, que tanto pode ser boa ou má, parte do espírito, que passa pelo perispírito e deságua no corpo físico. Resumindo, quanto mais elevado é um espírito, mais dilatada e brilhante é a sua irradiação e a sua aura. Gente, para quem quiser ter um perispírito, já me encaminhando para o final, um perispírito mais sutil, um duplo etérico com energias mais puras e uma aura mais luminosa, precisa fazer o quê? Precisa trabalhar no sentido de ajudar a melhorar nos aspectos comportamental e moral a pessoa que, tenho certeza, você que está me assistindo, acha que é essa pessoa a pessoa mais fascinante do mundo. Você. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.